Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. A palavra profética para hoje encontra-se no Salmo 139, 15 e 16, que diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia, olha que lindo, irmãos, dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Nossa, irmãos e irmãs, quando eu li essa palavra, minhas irmãs, meu Deus, essa palavra ardeu assim como um fogo no meu coração. E sabe o que Deus falou comigo? Por que você se preocupa tanto com as coisas da vida? Por que você se preocupa tanto com a luta do dia a dia? Porque eu sou teu Deus, Harabashuri Cantaramanai. Eu te conheço desde quando você estava ainda informe no ventre da tua mãe. Olha só, irmãos, essa palavra aqui, ela é maravilhosa. Deus fala desse jeito, ó. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os olhos do Senhor, Arabasuri Andaramanai, viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Irmãos, nós estávamos sendo formados ainda no ventre da nossa mãe. O Senhor já fazia menção do nosso nome. E aqui está escrito algo maravilhoso, que é uma chave para a minha vida e para a tua vida. Tudo já estava escrito, selado no livro do Senhor. A minha vida já estava sendo escrita, a tua vida já estava sendo escrita. Você ainda estava sendo formado, os ossos estavam sendo formados, você ainda estava sendo formada, eu ainda estava sendo formado. E o Senhor já tinha escrito tudo no seu livro. Irmãos e irmãs, o Senhor fala assim: não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo com a destra da minha justiça. Deus já tem tudo preparado, irmãos. Ele já tem um destino para mim e para você. Só que muitas vezes, irmãos e irmãs, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos fazer a nossa própria vontade. E Deus me falou isso, que é por isso que nós sofremos. Sabe por que nós sofremos? Porque nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Que hoje você possa tomar uma decisão, diga: não, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade do Senhor. O próprio Jesus falou na oração: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer fazer tantas coisas na minha vida e na tua vida, só que tem uma coisa: Ele não fez robô. Ele fez seres humanos feitos à sua semelhança, corpo, alma e espírito. E o Senhor, Ele dá um livre-arbítrio, uma livre escolha para mim e para você. Muitas vezes o Senhor, Ele quer trabalhar no teu ser, na tua alma, para realizar o projeto ao qual você nasceu, eu nasci. Mas só, irmãos, que você na tua mente e eu na minha mente, nós na nossa mente humana, já planejamos outras coisas, realizamos outras coisas, outros projetos na nossa vida. E o pior de tudo, nós fazemos todos esses projetos, esses sonhos, e depois nós vamos comunicar a Deus. E queremos ainda que o nosso Deus assine embaixo, que Ele pegue a caneta dele de ouro, escreva ali e assine embaixo. E o nosso Deus muitas vezes fica triste. Aí nós não entramos na vontade de Deus, nós entramos na vontade permissiva de Deus. E muitas vezes dá errado. Sabe por que dá errado? Ficamos frustrados, porque não era aquilo que Deus queria para nós. Mas Deus permite, por quê? Porque nós não nos colocamos na vontade de Deus. Aqui está escrito assim: Xarabasuri Cantalamanai, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro, todas essas coisas foram escritas,
as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tudo já estava escrito, tudo já estava determinado. Só que tem uma coisa, irmãos, para Deus realizar os projetos dele, os sonhos dele na minha vida e na tua vida, você tem que dizer: eis-me aqui, Senhor. Você tem que falar como a mãe de Jesus, Maria, falou. Quando o anjo Gabriel chegou para ela e falou que ela daria a luz a um filho. Ela falou: mas como pode acontecer isso se não conheço o varão? E daí ele falou: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá. E ali ela soube que ela ia gerar o Filho de Deus. E sabe o que ela falou? Cumpra-se em mim a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Você tem que dizer para o Senhor: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade e o teu querer. Fala assim: Pai, que não seja feito mais a minha vontade, mas sim a tua vontade. E quando nós nos colocamos para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, para aquilo que nós somos designados, para aquilo que nós somos chamados aqui na terra, as portas se abrem, as coisas acontecem. Por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade do Pai. O Senhor se alegra, Jesus sorri, o Deus Pai sorri, o Espírito Santo se alegra, os céus se alegram. Por quê? Porque aí tem um escolhido e uma escolhida de Deus que disse: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade e o teu querer. E quando nós ficamos na vontade de Deus, tudo de bom acontece para nós. Ele nos dá muito mais, a Bíblia diz, daquilo que pedimos e pensamos. A Bíblia diz: busca o meu reino, a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E quando nós estudamos estatutos, mandamentos, observamos as leis do Senhor e praticamos a vontade do Pai, as bênçãos correm até nós e nos alcançam. As coisas acontecem do nada, de repente de Deus vem. E é muita abundância de tudo, em todas as áreas da nossa vida. Deus começa a trabalhar na área financeira, Deus trabalha no nosso relacionamento conjugal, Deus trabalha no nosso relacionamento com os nossos filhos, Deus cuida de tudo nas nossas vidas, com o relacionamento com os netos. Deus vai trabalhando na nossa casa e no nosso lar. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos nos entregar. É uma entrega. É uma renúncia, renunciar às coisas desse mundo, renunciar aos desejos carnais, renunciar à nossa própria vontade, ao nosso próprio eu, nosso próprio ego, e se entregar àquilo que Deus quer para mim e para você. O Senhor já escreveu tudo no livro dele. Diga assim: Senhor, então o Senhor já escreveu tudo, está tudo escrito, Senhor. Daí, então, se está tudo escrito na minha vida, eu não vou mais ficar correndo para lá e para cá sofrendo, não. Eu quero fazer a tua vontade e o teu querer. E muitas vezes, irmãos, você olha, para terminar, você olha muitas vezes a vida das pessoas que você olha assim, parece que as pessoas não sofrem nada, parece que as pessoas estão tão bem, parece que é só comigo, com você, parece que é só na nossa vida que as coisas é difícil. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos um chamado, nós somos escolhidos do Senhor. Tem muitos que não ligam, não estão nem aí, não são chamados por Deus, não são escolhidos de Deus, mas aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que Ele comissionou, esses Ele trabalha de perto. E esses têm que passar por uma lapidação, por um tratamento, esses têm que aceitar ali o seu desígnio, a sua vontade e o querer de Deus na sua vida. Quando eu aprendi isso, irmãos, e eu falei: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, a vida minha mudou. Hoje eu sinto paz, sinto alegria. Sei que ainda tem muitas coisas que eu quero alcançar, ainda que eu não alcancei, mas o Senhor, Ele está me dando força para mim cumprir toda a vontade dEle, não a minha, a dEle. Toda a vontade dEle, para que um dia quando eu chegar lá, eu não vou chegar de mãos vazias. O Senhor vai abrir o livro da vida, e ali vai estar escrito tudo o que eu fiz, as obras que eu fiz e que eu realizei, aquilo que o Senhor tinha planejado para a minha vida, ali vai estar tudo concluído e tudo feito. Então, para encerrar, eu quero falar as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Que nós possamos falar essas palavras
que sejam as nossas últimas palavras, como o apóstolo Paulo falou. Ele veio na terra, ele cumpriu a vontade de Deus. E quando ele partiu com as mãos cheias de obra. E ele fez a vontade do Senhor. Faça você também a vontade de Deus. Quem sabe você gostou dessa palavra, se essa palavra tocou forte no teu coração. Então inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Então vamos orar? Vamos orar para encerrar a palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é verdade, Senhor, muitas vezes, Pai, estamos cheios de sonhos, projetos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, estamos cheios de eus, Pai, tanto eu na nossa vida. Mas só que a gente deixa o Senhor de lado, Pai. Nós nem conversamos contigo, nem dobramos nosso joelho para perguntar para o Senhor, é da tua vontade eu fazer isso? É da tua vontade eu fazer aquilo? E fazemos aquilo que nós queremos. E depois ainda queremos que o Senhor dê um aval, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Mas então pedimos a Ti que o Senhor venha trocar a nossa maneira de pensar. Muda a nossa maneira de agir, muda a nossa maneira de pensar. Que de hoje em diante, eu, os meus irmãos e as minhas irmãs, possamos dobrar o joelho primeiro e dizer, Senhor, eis-me aqui, qual é a tua vontade para a minha vida e para a tua vida? Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.